Hello, galera! Bom, a pedido da GG, eu vou contar a história do casal sobre a minha versão. A primeira vez que eu vi a GGzinha na minha vida foi quando ela tinha 8 anos de idade e eu tava sentada no murinho da quadra da escola. Ela vivia de lancheirinha e grudada na irmã gêmea dela, pra cima e pra baixo. E lembro também que tinha outra irmã dela, uma loirinha, que vivia subindo e descendo lá nos muros do colégio. A nossa história começou em fevereiro de 2022 e eu tinha acabado de ficar solteira depois de um relacionamento bem comprido. E uma conhecida entrou em contato comigo, assim, quando ela soube que eu tava solteira, me chamando pra sair, pra ir num date. E aí eu falei pra ela, olha, obrigada, fico lisonjeada, mas eu tô, né, acabei de me separar, tô fechada pra balanço e tal, não sei o quê, mas a gente pode ser amiga. Dei essa desculpa. E aí ela me falou, tudo bem, eu tenho um grupo de amigas, enfim, que a gente sempre sai, são todas lésbicas, vou te colocar nesse grupo, aí pelo menos você faz umas amizades e tal. E a gente acabou se reencontrando num rolê na casa de uma amiga nossa. E aí ela chegou, porque ela já estava, entre aspas, prometida para uma outra menina que conheceu ela na faculdade. Ela chegou a fazer Unifesp, acreditem. E essa menina falou que era uma crush antiga dela e tudo mais. E ela pegou e falou que ela ia levar o contatinho dela pra festa. Então quando a gente já chegou, na minha cabeça ela já tava, né, com a menina, e vida que seguiu ali. Aí a gente saiu uma vez e teve um encontro, né, de todas as meninas do grupo, e eu mal falei com a Natália, assim, a gente trocou ideia uns 5 minutos, que eu descobri que ela era de Guarulhos, achei legal, porque a gente tinha estudado no mesmo colégio, aí a gente descobriu a coincidência da minha mãe ter sido professora dela, foi legal, mas assim, foi isso, a gente só conversou um pouco, não teve nada, né, de muita conversa, foi só mais uma ali no meio das meninas que eu conheci, que eu conversei e tal. E aí eu falei que tinha estudado no ENIAC, ela falou, você teve aula com a professora Simone? Aí eu falei, tive, ela é uma gente boa. Aí ela respirou aliviada e falou, ufa, ela é minha mãe. Eu falei, que legal. E aí na hora eu fui e marquei minha sogra no Instagram e tudo mais. E aí comecei a seguir minha sogra de volta. E acabou que eu nem tinha dado muita moral, assim, pra GG, né? E depois as coisas foram acontecendo numa outra balada que ela foi, inclusive com essa menina de novo, né? Mas aí lá na balada a gente acabou. Ela fez a caridade que ela tá fazendo até hoje, que ela ficou com dó, que ninguém tinha chegado em mim. E aí a gente acabou se beijando, assim, na pista de dança. Na verdade, eu que beijei ela. Mas não foi nada assim, né? Foi só um negócio que aconteceu ali no momento. Só que na hora que a gente se beijou, assim, deu sabe? Um clique, assim, um match. Eu já, tipo, fiquei, né, meio assim, rolou uma química e tal. Aí depois disso a gente começou a se ver todo fim de semana. Mas era só curtição, a gente se via, não tinha nada sério, não tinha nenhum compromisso. Eu sempre, desde o começo, eu sempre ri muito com ela, então a gente dava risada, a gente gostava de coisas parecidas. A gente saía, se divertia, tal, de fim de semana, e era isso, não tinha muito apego emocional. Da nossa parte, assim, a gente falou, não, vamos, né, levando as coisas e vendo e conhecendo as pessoas e ficando, isso e aquilo. E aí as coisas foram amadurecendo, ficando sérias. O interesse de ir ficando com outras pessoas foram sendo deixadas de lado. A gente foi passando mais tempo juntas e... Aí passou um tempo da gente se conhecendo, assim, e eu lembro que, que era um dia, sei lá, meio-dia, ela me mandou uma mensagem, assim, por WhatsApp. Olha, eu acho que é melhor a gente parar de se ver, melhor a gente parar de conversar, porque a minha amiga gosta de você, eu não quero problema pra minha cabeça, eu não quero magoá-la também, blá, blá. Aí eu falei, olha, tudo bem, que pena, né? A gente tava se divertindo bastante, mas por mim de boa, eu sei que ela é sua amiga, né? Você tem que priorizar sua amizade, legal, tudo bem, sem problema. Umas 4, 5 horas da tarde veio uma mensagem dela, da Natália. Ela falou assim, a gente pode se encontrar daqui 1 hora, sei lá, no shopping? Aí cheguei lá no shopping, ela tava assim na praça de alimentação, sentada com uma carinha assim. Aí eu falei, oi, tudo bem? O que você queria conversar comigo e tal? Ela falou assim, ela, né, com aquele jeito de se expressar super, super claro, né, pra falar de sentimentos, enfim. Ela falou, não sei muito o que eu queria te dizer, assim. Aí eu, tipo, fala, né, você me chamou pra conversar, o que você quer me falar? Ela, não sei, é só que assim. Aí ela olhava pro chão, assim, sabe? Eu gosto de você, eu não quero me afastar de você. Aí foi tão bonitinho. Aí, desde então, a gente nunca mais se afastou. E aí a gente foi ficando e nunca mais desgrudou. Eu acho que a primeira vez que a gente ficou, já deu pra perceber que era algo meio que diferente, assim.
E com o passar do tempo, foi algo que foi fluindo de maneira muito natural, assim, sabe? Não foi algo forçado, não foi algo programado, combinado, e enfim. E aí quando eu percebi, quando a gente já, assim, a gente já fazia coisas de casal enquanto éramos só, entre aspas, ficantes, assim, sabe? E aí teve momentos que a gente decidiu, achou por bem fechar o relacionamento, assim, né? Mas ainda assim, isso foi lá para abril de 2022. E em junho, mais ou menos, na festa junina, que a gente tava viajando, aí ela fez um correio elegante e perguntou se eu queria namorar com ela A, B, C, D ou E, ou todas as alternativas. E aí, no final disso tudo, vocês já conhecem. Não teve, assim, um dia que eu percebi que eu falei, me apaixonei, sabe? Foi uma construção, foi muito natural o nosso relacionamento. Então foi um negócio que foi construindo, assim, com o tempo. Mas eu lembro que quanto mais eu a conhecia, e mais ela me contava sobre ela, e mais eu descobria a história dela, mais eu me admirava, sabe? Mas eu gostava dela. Então eu lembro que teve uma vez que ela me chamou, a gente saiu, enfim, ela dormiu em casa, do sábado pra domingo, e no domingo de manhã a gente foi almoçar. No domingo de manhã, né? No domingo da hora do almoço a gente foi almoçar. E aí, eu não conhecia muito, né, dela, da história dela, enfim, eu tava até meio, o que a gente vai conversar e tal. E aí eu lembro que ela começou a me contar da família dela. E ela começou a contar de todas as sobrinhas dela. E ela falou de um por um, mas assim, com tanto carinho, sabe? Tipo, o olho dela brilhava, falando de um por um, sabe? Aí ela falava das nenês, da sobrinha que ia ser médica. E ela contava assim, de um por um, e eu lembro de pensar, ai, que coisa linda, o olhinho dela brilhando pra falar da família. Enfim, é bobeira, né? Mas são coisinhas assim que foram me mostrando que ela era muito parecida comigo. E teve uma última coisa que eu lembro, assim, né, que eu queria comentar, que foi que ela sempre tinha um monte de cobertor no porta-mala do carro. Sempre tinha um monte de cobertor no porta-mala do carro. E toda vez que ela parava em qualquer semáforo, qualquer pessoa que tinha frio, ela saía do carro, abria o porta-mala e dava um cobertor. E eu achava muito bonitinho. Então eu acho que quanto mais eu fui descobrindo como ela era, mais eu fui gostando dela. Não teve um momento assim que eu falei, tô apaixonada. Mas diante de tudo isso, eu sei que é clichê falar, mas diante de tudo isso, estranho seria se eu não me apaixonasse, sabe? E ela sempre me tratou muito bem, a gente sempre riu muito junto. Então foi isso. Mas assim, pedir, falar eu te amo, foi ela que falou primeiro. Eu fiquei esperando, ela foi a primeira a falar eu te amo. Obviamente, quem falou eu te amo primeiro foi ela. E a versão dela, que fui eu, enquanto estava bêbado no banheiro dela, é tudo mentira. Então, em meu favor, só tenho isso a me defender. Eu sou um pouco suspeita pra falar do que eu mais amo nela, porque eu amo tudo nela. Senão eu não estaria casando com ela, né? Até o que eu não gosto eu amo. Mas tem algumas coisas, assim. Ela é muito engraçada. Ela é besta de tudo, assim, é uma criança. E a gente tem o mesmo tipo de humor, meio bobo, a gente ri muito junto. Ela é muito esforçada. E não só com os estudos, né, com essa questão de passar no concurso, mas ela é esforçada com tudo, assim. Eu vejo ela se esforça todo dia pra ser uma pessoa melhor. Ela se esforça todo dia pra ser uma tia melhor pros sobrinhos dela. Ela se esforça todo dia pra ser melhor pra mim, pra ser melhor pro pai dela. Tipo, ela sempre se esforça. E a última coisa que eu acho que é o que eu mais amo nela é que ela é uma pessoa boa. É uma pessoa, assim, genuinamente boa. Ela é a pessoa que fica pra trás pra dar a mão pra velhinha, pra minha avó, subir a escada, sabe? Ela é a pessoa que levanta e cede o lugar pra quem precisa sentar. Ela é essa pessoa, sabe? Ela é a pessoa que cuida, que sempre tá preocupado com o outro, assim. Ela tem um cuidado com o outro que eu acho muito bonito. Ela não é uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa boa. Então, assim, ela prioriza as necessidades dos outros, às vezes até demais. Mas, no geral, eu acho que isso é muito bonito nela. Porque ela é a pessoa que, sei lá, que ajuda o ceguinho a atravessar a rua, sabe? E não é porque, tipo,
Deus tá vendo, eu não quero ir pro inferno. É porque é genuíno dela, sabe? Ela é assim. Então eu achei isso muito bonitinho nela. Bom, são várias coisas que eu amo na GGzinha. É, os valores que as pessoas vão falar, que a gente não tem nada a ver uma com a outra e tudo mais, mas só quem tá dentro do relacionamento, no caso nosso, pra entender a nossa dinâmica, pra entender as nossas necessidades, pra entender a nossa cumplicidade e o quanto a gente se gosta, se respeita, se ama, se admira. Então a Jéssica é uma pessoa que eu acho muito inteligente, divertida, espontânea, bastante espontânea, às vezes até demais, às vezes tem que dar uma segurada e falar, já, né, dá uma segurada aí, mas eu acho ela muito alegre e sem medo de viver, sem medo de arriscar, só que de tudo isso que eu falei, né, da personalidade dela, ser bastante irreverente, de ser bastante alegre, de ser bastante emocionada, de ser uma pessoa parceira, de ser uma pessoa que tá ali pro que der e vier, ela é uma pessoa muito família, assim como eu, e eu acho que é isso que mais nos uniu, mais nos chamou a atenção uma na outra, né? O carinho, o respeito, a admiração. Embora às vezes pareça que é muito oposto, mas a gente é muito, muito, muito semelhante em algumas ideias e alguns valores que são inegociáveis. Então, assim, pela primeira vez é um relacionamento que eu tenho que ele é tranquilo, né? A Jéssica me fez amadurecer muito enquanto pessoa, enquanto mulher. Ela me arrancou do armário e não deixou eu nunca mais voltar. Ela me faz falar e expressar meus sentimentos, simbolizar as coisas que eu penso e que eu ajo. Com a Jéssica foi mais natural nesse sentido, de dela me fazer ir perdendo e deixando as coisas fluírem e me destravando em alguns aspectos, né? Ela me entende como ninguém, eu a entendo como ninguém, e isso foi desde o início, né? É, esse sentimento do que uma e a outra pensava em relação ao mundo, né? Ela me apoia em todos os momentos e eu a apoio bastante. Tem alguns pontos que eu ainda preciso fortalecer e melhorar, assim, mas não tenho dúvidas que ela é a parceira ideal, que a gente se encontrou de uma forma inusitada e que isso seja para sempre, assim. Ela me ensinou e me permitiu enxergar pontos que ao longo desses anos todos eu jamais tinha visto, né? E de tentar me relacionar de uma outra forma com o mundo, a forma como eu me expresso, a forma de nunca baixar a cabeça para ninguém, né? A forma de isso, a autoimagem, né? A preservação das suas relações profissional, né? Eu acho que nesse sentido amadureci em termos de relacionamento, do que eu quero para a vida, né? Não só agora, não pensando só no imediatismo, do que eu quero lá na frente. E nesse sentido a gente tem valores comuns, embora a gente está na mesma página, porém eu tô aqui em cima e ela tá quase que no último parágrafo ali, terminando na conclusão, né? Ela é um pouco mais acelerada que eu, mas a gente tá na mesma página, a gente luta pelos mesmos ideais. Eu acordo todo dia em busca do meu sonho e ela apoia isso. E eu tenho apoiado o sonho dela diariamente, que na verdade, se a gente for olhar assim, é um só, né? Então eu espero que mais pra frente aí o Lionel, a Maria Dirce e o Aurélio Daniel possam. Aurélio Daniel acho que não soa bem, eu acho que seria melhor Aurélio Miguel ou Miguel Aurélio, Aurélio Luiz, Luiz Aurélio, alguma coisa nesse sentido. E eu espero que eles agradeçam por esse depoimento e é meio que isso, assim. A mensagem que eu quero deixar para ela é: Gigiazinha, eu já falei que eu te amo hoje, eu te amo milhões infinitos, não escolheria parceira melhor de vida, de relacionamento e de amor. Você me mudou enquanto pessoa, você me mostrou formas de amores que eu nem imaginava que elas pudessem existir, desde o sorriso de um nenê, né, que ficava dando risada e vendo uma doida pular para cima e para baixo, e que hoje é um grudinho meu, até um outro nenê que chora para pegar o bichinho debaixo do sofá e que eu jamais tinha olhado para um animalzinho dessa forma, e hoje eu sou completamente maluca pela Laurinha, por você, pela sua família, pela nossa família, que ainda está por vir. Só tenho a falar que eu admiro muito você, que eu te amo muito, que eu torço muito pelo seu sucesso profissional, que eu vibro com cada vitória sua, que eu tô lá também para te apoiar, assim como você tá do meu lado, pelos nossos sonhos, que você pode contar sempre comigo, que eu vou fazer cagada, que eu sou sem noção. Não peço opinião sincera, porque você sabe que eu vou acabar falando coisas. Eu aprendi também a usar um pouco do eufemismo na nossa relação, de falar, acho que não tá legal, acho que talvez isso ou aquilo. Mas obrigada por tudo, obrigada por ser essa pessoa incrível, obrigada por me fazer enxergar o mundo de outra forma. Não sei muito mais o que dizer, assim, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de me expor, de falar.
pessoal, ela me coagiu pra chorar. Falou, pensa em coisas tristes pra falar do meu vídeo, porque senão eu vou ficar muito triste se você não chorar, mas eu não consigo chorar, então, assim, creio que nesse momento talvez eu possa estar chorando, assistindo ao vídeo todo cortado e editado, enfim. Eu só tenho a agradecer por todos os momentos incríveis que a gente viveu até aqui e que eu pretendo viver ainda muito e muito tempo ao seu lado. Eu queria usar uma metáfora pra falar de como eu me senti e como eu ainda me sinto desde que eu te conheci. Quando eu conheci você, foi como se eu tivesse voltado pra casa, sabe? A sensação que eu tinha viajado muito, que eu tinha desviado muito do meu caminho e que tinha vivido experiências diferentes, enfim, mas você foi reencontrar o caminho de casa, sabe? E viajar é legal, mas encontrar o caminho de casa, quando você tá se sentindo perdida, é a melhor coisa. E tudo em você me era familiar, sabe? A gente não se conhecia, mas você já me era familiar. Eu me reconheci em você, eu me reconheci na sua história, eu me reconheci na sua família. E então era como se a gente já se conhecesse, sabe? E eu sempre me senti em casa com você. Eu sempre me senti segura, amada, acolhida. Sabe, quando você sente que é o lugar onde você tem que estar. Eu sempre senti isso. Eu ainda sinto isso. E modéstia à parte, eu acho que eu sou uma das pessoas preferidas de Deus. Não sei o que eu fiz pra merecer isso, mas ele deve gostar muito de mim. Pra ele colocar, sabe? Pra ele me deixar ser testemunha da existência de uma das melhores criações dele. Porque você é uma das melhores criações de Deus, sabe? Eu te amo muito. Eu te amo muito, muito, muito. Eu nem achei que eu poderia amar assim, desse jeito. E você foi uma grata surpresa. E eu vou passar o resto da minha vida tentando honrar, fazendo o possível pra honrar esse presente que Deus me deu. Porque você é uma das melhores criações dele. E eu não tenho dúvida disso. E eu tenho muita sorte de ter sido escolhida pra dividir a vida com você. E eu não vou me alongar muito, mas quero te agradecer por amar a Laura do jeito que você ama. E cuidar da Laura do jeito que você cuida. E amar a minha família do jeito que você ama. E cuidar da minha família do jeito que você cuida. E por cuidar de mim. É muito bom esse sentimento de ser cuidada. A minha mãe fala que quando eu era criança, eu falava pra ela assim, que quando eu crescesse, imagina eu falando, né, a Jessiquinha, que quando eu crescesse eu queria ser rica, pra ter um quarto todo rosa, pra eu colocar minha coleção de Barbies e pra eu dormir quando eu me cansasse do meu marido. E você me deu a parede rosa, o lugar pra eu colocar minha coleção de Barbies. E eu não preciso de outro quarto, porque eu nunca me canso de dormir e acordar do seu lado. Então você é muito melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. Obrigada por estar compartilhando a sua vida comigo. E eu mal posso esperar pra gente construir uma família e passar o resto dos nossos dias dormindo e acordando juntas. Te amo. Gé, Naná, eu queria tanto estar aí com vocês nesse momento, mas saiba que o meu coração tá aí junto e que eu tô tão orgulhosa dessa união maravilhosa que vocês estão formando. Vocês merecem essa felicidade e eu tô muito feliz de receber a Naná na nossa família e agora na família da Naná e a nossa família, nós somos todas uma família só. E eu tô muito feliz por vocês. Eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo, uma união cheia de respeito, parceria e sorriso. E não há palavras que possam dizer o quanto eu amo vocês e o quanto eu torço pro sucesso de vocês. Parabéns. Um beijo.
Oi, Gegé. Oi, Nath. Passando aqui para desejar muitas felicidades para vocês nesse dia e em todos os próximos da vida de vocês. Muita cumplicidade, amor, carinho e sucesso sempre na relação, na vida pessoal, na vida profissional de vocês. Infelizmente a gente não tá aí hoje, mas estamos aqui torcendo sempre por vocês, tá bom? Um beijão e até quando a gente conseguir se ver. Olá, Gegé e Naná. A gente queria muito estar aí com vocês, dividindo esse momento, mas infelizmente vocês marcaram a data do casamento sem consultar suas melhores amigas. Ah, tá. Gente, olha, que os amigos que tiverem aí, não liga não, porque a Daisy gosta de ser engraçadinha, tá? A gente queria muito estar aí, eu queria muito assistir esse momento. Com certeza eu ia me emocionar e rir com vocês. Mas a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra que vocês sintam todo o nosso amor, todo o nosso carinho e que a gente faça parte desse momento de alguma forma. Naná, quando a gente se conheceu, você ainda era um baby que aguentava correr, jogar futebol, e agora você é uma jovem senhora. Mas depois de muito tempo a gente acabou se conectando e se aproximando, e hoje você é uma pessoa muito especial pra mim, que eu sei que eu posso contar. Então, conta comigo pra tudo, desde pizza no sábado à noite, mensagens engraçadinhas, até o nosso futuro negócio, onde a gente vai ficar milionária. Naná, eu admiro muito a amizade que você e a Daisy construíram. Eu fico muito feliz de ter entrado aí no meio dessa amizade. E eu tenho trocas muito legais com você, mas eu gostaria de te agradecer por ter trazido a cerejinha do bolo pra esse quarteto, que é a Gegé, que apareceu assim numa festa em que eu me perguntei, ué, quem é essa menina que chegou com a Natália? E daí disso ela virou uma das pessoas mais importantes pra mim, que tem um espaço especial no meu coração. Eu nem sabia que depois dos 30 a gente conseguia ter uma melhor amiga de novo. E Gé, eu te admiro muito, você é uma mulher brilhante, carinhosa e cheia de opinião. E eu não consigo traduzir nesse momento o quanto você é importante na minha vida. Eu adoraria estar aí pra te ver vestida de noiva, construindo a sua família, casando com o amor da sua vida, na casa de vocês, onde vocês estão construindo essa história. Eu te amo muito, eu espero que seja um dia muito feliz e que seja inesquecível. Gegé, que bom que você chegou a tempo no quarteto para participar aqui, ó, do nosso casamento. Você estava com a gente há pouquíssimo tempo e foi a pessoa que mais se emocionou durante a cerimônia. Verdade. Então, meninas, é isso. A gente queria desejar uma ótima festa para vocês, muitas felicidades. O que precisarem, vocês sabem que a gente está por aqui. Muita paciência, acho que é importante também. E a gente ama vocês. Beijo, gente. A gente ama muito vocês. Tenham um excelente dia. Parabéns pelo casamento. Um beijo. Oi, mamães. Aqui é a Laura. O vídeo tá lindo, mas confesso que ficou meio comprido. Quase tirei uma soneca no meio. KKKKKK. Só que eu não podia deixar de aparecer pra dizer que vocês são as melhores mamães do mundo e que eu desejo um casamento cheio de amor, carinho e muita felicidade. Agora já falei, vou lá ver se sobrou um pedacinho de bolo pra mim.